Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tranquilo? Legal, vamos aí para mais uma teleaula. Professor Henry Nonaka, mestre em administração, trabalhando com vocês a disciplina de modelos de gestão. Um abraço a todos aí, sejam bem-vindos a essa nossa aula. Espero que vocês estejam aproveitando bastante tudo que está sendo passado aqui. Temos trabalhado aí diversos assuntos, informações, conhecimento, né? Assuntos importantes sobre modelo de gestão aí. Falamos aí sobre a questão dos papéis do gerente, né? Já falamos aí a questão das funções de uma organização, falamos das funções de um administrador, planejamento, organização, direção. Hoje nós vamos falar um pouco de controle, mais uma função do administrador. Então vamos encerrar, vamos chegar ao final aí dessa questão aí das funções do administrador, né? E vamos começar aí algumas ferramentas de gestão. Vamos trabalhar algumas ferramentas de gestão, né? Ferramentas que o gestor pode se utilizar no seu dia a dia para ter um melhor resultado, para gerenciar melhor, para ter uma gestão adequada, né? Ele utiliza então ferramentas de gestão para que ele tenha uma gestão adequada dos seus recursos de uma organização. Tá? Então aí vamos trabalhar também hoje aí ferramentas de gestão. Tá? A gente pensa em ferramentas de gestão, né? Pontos importantes para a gente poder trabalhar, ok? Vamos aí então, modelo de gestão que nós temos aí no slide para vocês, modelo de gestão. Vamos falar hoje a nossa teleaula 5, né? Nós temos aí teleaula 5, então, controle e ferramentas de gestão, né? O tópico que a gente vai trabalhar hoje, teleaula 5. Contextualização da nossa teleaula, então, olha lá, né? Contextualização da nossa teleaula, assuntos da nossa teleaula 5. Nós vamos falar hoje aí sobre a última função do administrador, né? Além do planejamento, organização, direção, agora controle. A gente já planejou, a gente organizou, a gente realizou o direcionamento, a direção, e agora vamos completar aí, controlar, né? Que é o assunto da teleaula de hoje, aí, controle que nós temos aí, tá? Vamos trabalhar a análise SWOT, começar nas ferramentas de gestão, né? A primeira ferramenta é essa análise SWOT aqui, análise do ambiente de uma organização, né? Fazer análise SWOT. O que é isso, professor? Vamos ver daqui a pouquinho, análise SWOT então para vocês, tá certo? Temos aqui então também projetos, né? Projetos aí, projetos também, mais uma ferramenta de gestão. Nós temos aí projetos que a gente vai trabalhar com vocês, tá certo? Benchmarking também, mais uma ferramenta, benchmarking aí. E APO, administração por objetivos, né? Que nós temos aí a APO aí, benchmarking e APO. Nós vamos trabalhar todos esses tópicos na aula de hoje, então, né? Vamos ter ferramentas de gestão aí para a gente poder trabalhar. A gente pensa assim, né? Mais uma vez falando de ferramentas de gestão, tá lá o marceneiro, tem ferramentas, né? Para ele fazer um móvel bonito, um móvel de qualidade, ele utiliza suas ferramentas, não é? Olha lá, ó, uma furadeira, tem lá aquelas ferramentas, um serrote, tem lá, né, um martelo, tem todas as suas ferramentas para que ele consiga fazer um móvel, né, esse marceneiro, um móvel bonito, um móvel de qualidade. E a mesma coisa a ferramenta de gestão para o gestor, né? A ferramenta também. Essas ferramentas que a gente vai apresentar para vocês aqui daqui a pouquinho, análise SWOT, projetos, benchmark, também é uma ferramenta para o gestor usar no dia a dia, para que ele tenha uma gestão adequada, né, dos seus processos aí, para que ele tenha uma gestão adequada, ele usa então ferramentas, assim como o marceneiro usa a sua ferramenta também, tá certo? Para ter um melhor gerenciamento, utilizamos então as ferramentas de gestão, tá? Então, esses tópicos nós vamos trabalhar. Nós começamos com uma situação, um problema, né? Vocês perceberam aí nas aulas que a gente está trabalhando. Começa com a situação, um problema, trabalhamos conteúdo depois fechamos com a resolução da problemática, a resolução da nossa situação, problema, né? Então, o que se apresenta aqui agora? Qual a situação, problema que nós temos nas mãos para a gente poder resolver aí, tá? A Calçadista é uma fábrica de calçados localizada na cidade de Londrina, Paraná. A Calçadista tem lançado poucas inovações nos últimos meses. Então, a Calçadista não está lançando muitas inovações. Fábrica de calçados, mexe com moda, mas não está lançando muitas inovações aí nos últimos meses. Então, né, o concorrente está lançando. Olha lá, no Calçadista percebeu que seu principal concorrente lá, né, vem lançando inovações cada vez mais. É o ambiente competitivo, né? Concorrente lançando cada vez mais inovações
O que fazer? Como utilizar o controle, projetos, análise SWOT, benchmarking, APO, para resolver essa situação, né? A gente pode usar essas ferramentas aqui, também a função controle, para poder lançar inovações. Eu tenho que lançar inovações, eu não posso ficar para trás. O concorrente está lá lançando inovação, se eu não lançar, se eu não trabalhar isso aí, vou ficar para trás. Então, a nossa problemática é essa aí, envolve essas questões. Vamos resolver, então, essa situação? Vamos trabalhar? Né? Vamos ver, então, os conteúdos relacionados para resolver essa situação, problema aí, tá? O que a gente tem de conteúdo? Parte 1, controle, fechando as funções do administrador. Falamos, como já falei, planejamento, organização e direção. Agora, controle, fechando aí as funções do administrador, né? O controle que nós temos aí, tá? O que é controle, então? Controle é o processo de produzir e usar informações para tomar decisões sobre a execução de atividades e sobre os objetivos. Então, é importante o quê? Eu controlar. Porque o planejamento, pessoal, nós vimos lá no início, o que faz planejamento? Lembram lá? Planejamento traça objetivos, ele tem objetivos a serem cumpridos. E o planejamento vai identificar como atingir esse objetivo. Você tem que se planejar para atingir esses objetivos, né? E o que é que vai me dizer se eu atingir o objetivo proposto? Né? Como é que eu vou saber? Eu tenho que ter uma forma de saber, né? Saber se eu atingi o objetivo que foi proposto lá no início do planejamento. Porque se eu não acompanhar, se eu não monitorar, se eu não verificar, se eu não acompanhar esses resultados, esses objetivos, fica à deriva, né? Não fica sem sentido, então, fazer planejamento. Se eu não acompanho o que eu vou conseguir, então não adianta fazer planejamento, né? Então, para que o planejamento seja efetivado, para que a gente consiga aí efetivar as questões do planejamento, eu tenho que controlar. Tenho que controlar, averiguar, monitorar, constatar para ver se eu estou atingindo aquilo que eu me propus lá atrás. Então, essa é a função controle. O controle ele tá olhando a todo momento, né, o que está acontecendo. Eu olhar na minha organização os indicadores, controlar os indicadores, indicador de vendas, indicador de satisfação de cliente, indicador das questões financeiras, indicador da questão da produção, né, a quantidade produzida, né, indicador com relação a todas as questões que envolvem a organização, tem um indicador. Tem lá um número, tem um indicador, tem uma amostra de alguma coisa. Então, o controle faz isso. Olha, acompanha, está todo momento olhando o que está acontecendo, verificando. Para que eu vou fazer isso, pessoal? Professor, só olhar, controlar, monitorar, tá, mas fazer isso por quê? Para que haja uma ação corretiva. Eu tenho que consertar. Não é só olhar, é olhar, mas tem uma ação corretiva depois. Eu tenho que consertar o que eu verifiquei que está ruim, né, o que o controle me mostrou isso, eu tenho que ter uma ação corretiva. Eu tenho que melhorar o que está acontecendo. Né? Se algo é apresentado para mim, o controle viu isso, apresentado para mim como algo não adequado para a organização, eu tenho que ter uma ação corretiva, eu tenho que melhorar essa questão. Né? Vamos pensar, por exemplo, o indicador me mostra que vendas estão caindo, né? O vendedor não está vendendo muito bem. Olha lá, o indicador está me mostrando. Venda, caiu do vendedor, está caindo cada vez mais. Aqui o que eu tenho que fazer? Tem que ter uma ação... O controle mostrou isso para mim. Agora eu tenho que ter uma ação corretiva. Né? Qual que é a ação corretiva? Eu tenho que verificar o que está acontecendo. Né? Então, qual que está acontecendo? De repente, o que está acontecendo é a falta de conhecimento do produto pelo vendedor. O vendedor não está conhecendo o produto bem, então ele não está vendendo legal. Né? Não está conseguindo informar o cliente as questões do produto, porque falta conhecimento para ele. Qual que é a ação corretiva? Dar treinamento para ele conhecer melhor o produto, né? Nesse sentido. Pode ser também a falta de conhecimento do vendedor com relação ao local que ele está instalado, a região geográfica que ele está instalado. Né? Falta conhecer melhor aquela região. Então, vamos orientá-lo para que ele conheça melhor aquela região. Essa é uma ação corretiva. Né? Dar informações para ele sobre a região, fazer ele pesquisar a região, para ele conhecer melhor a região. Pode ser, de repente, a queda das vendas com relação à técnica de venda. O vendedor está faltando técnicas de venda para ele, ele não tem técnicas adequadas de vendas. Ação corretiva, vamos treinar então para que ele tenha técnicas de vendas. Então é importante isso, o controle aponta para mim, mostra para mim alguma coisa. Depois o que vem? Novamente, ação corretiva. Né? É um pós-controle, né? No sentido de
controlar sim, mas eu tenho que ter uma ação corretiva para consertar algo que eu vi, né, que está errado, que está ruim. Né? Uma chama, né, uma fumaça que apareceu lá, o controle apresentou isso, tem que, né, controlar aquele incêndio, tem que controlar aquela situação, tem que aí resolver aquela situação. Então, por isso que é importante se controlar. Né? Porque se eu deixar as coisas acontecerem sem controle, né, o que vai acontecer? Vão sair da minha coordenação, né? Vão sair do meu controle a situação da minha organização. Né? Se eu não controlar a venda, se eu não controlar a produção, o que vai acontecer? Vira o caos. Né? Vira o caos, realmente, eu não vou corrigir nada e eu não vou saber nem o que está acontecendo na minha organização. Como é que eu vou tomar decisões? Né? Sem informações, sem indicadores. Como é que eu tomo decisão? Como é que eu elaboro estratégias sem olhar para o que está acontecendo? Como é que eu vou ver o futuro da minha organização sem olhar para o que está acontecendo? Impossível. Então, olha como é importante a questão do controle aí. Na verdade, a última função do administrador. Controle fechando, então, as funções, né, do administrador. Tranquilo, né, pessoal? Sem problemas aí, né, para a gente poder trabalhar, né, mais uma função que pode ajudá-los bastante no dia a dia de vocês como gestores. Né? Vai ajudar bastante vocês aí nesse sentido, tá certo? Ok, fechamos então, vamos continuar aí agora, né? Nós temos aí agora então processo de controle, né? Processo de controle qual é? Padrões de controle, né? Então, primeiro, como é que funciona o processo de controle? A gente tem um padrão de controle, eu parto de um padrão de controle, né? Um padrão que eu vou ter para poder fazer o controle, né? Para poder chegar, eu quero atingir esse padrão, então eu vou controlar para atingir esse padrão. Está dentro do padrão ou não? Né? Se não estiver dentro do padrão, eu vou adquirir informações, né? Aquisição de informações. Porque como que está acontecendo isso? Que nem eu falei para vocês, das vendas, né? Vou adquirir informações porque saiu do padrão que eu esperava que fosse realizado, né? A comparação é ação corretiva, né? Então, como eu falei para vocês, tem que ter ação corretiva aqui. Aí recomeça o ciclo de planejamento, né? Eu posso, de repente, rever os meus objetivos. Né? A partir do controle, eu revejo que não está legal o seu objetivo, tem que mudar. Então, pode recomeçar o ciclo de planejamento. Eu posso ter uma reformulação dos objetivos e aí eu recomeço o ciclo do planejamento, tá certo? Ok, pessoal, tranquilo então. Nós temos aí, então, controle apresentado para vocês, certo? Aí, então, processo de controle, né? Já trabalhamos aí com vocês. Agora, nós temos aí ferramentas de gestão, né? Nós temos aí a ferramenta de gestão, então, com vocês, tá? Partimos, novamente falando para vocês, ferramenta de gestão. A mesma ferramenta lá que o marceneiro vai usar para fazer o móvel dele, o gestor vai usar a sua ferramenta também, né? Para tomar melhores decisões, para gerenciar melhor, para extrair melhor dos recursos que ele possui. Então, tem ferramentas de gestão. A primeira que a gente apresenta para vocês é a SWOT, né? A SWOT aí, ó, né? Então, SWOT aí, nós temos ali análise SWOT, né? Que é a questão das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Análise SWOT aí, a tradução em inglês aí, né? Nós temos aí SWOT, ok? Então aí, né, nós temos aí, né, em inglês, aí nós temos aí forças, fraquezas, oportunidades e ameaças aí, tá certo? Weaknesses, opportunities, ameaças, threats aí, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças aí, tá certo? Então, a análise SWOT que nós temos aí, o que a gente percebe? O que a análise SWOT serve? A análise SWOT, ela serve o seguinte, ela serve para eu analisar o ambiente, né, onde eu estou inserido, analisar o ambiente que está lá fora, né, vou analisar o ambiente, uma organização ela tem que olhar para fora, né, ela tem que olhar para fora no sentido de encontrar o quê? Encontrar oportunidades e ameaças. E olhar para dentro para encontrar pontos fortes e pontos fracos. Então, essa é a análise SWOT, né? Para analisar o ambiente onde aí uma organização está inserida, né? Analisar esse ambiente onde ela está inserida, né? Para poder encontrar oportunidades e ameaças. Oportunidades e ameaças, forças e fraquezas. Ela tem que estar sempre olhando para isso, né? No sentido de encontrar essas questões aí. Tá? Para que a gente faz isso, pessoal? Eu faço isso, análise SWOT, para desenvolver objetivos para a minha organização. Né? A análise SWOT mostrou para mim, por exemplo, que eu tenho lá uma oportunidade.
Tem uma oportunidade. Por exemplo, oportunidade lá, eu sou um supermercado, por exemplo, aí, né? Supermercado na região sul da minha cidade. Aí eu olho lá para o ambiente, encontro uma oportunidade. Eu encontro lá, por exemplo, que a região norte da minha cidade, aqui de Londrina, está aumentando a população, né? Está aumentando a população cada vez mais. Olha lá, a análise SWOT me mostrou isso, oportunidade. Então, por que não abrir uma filial lá na região norte da minha cidade? Né? Porque tem muita gente lá, está aumentando a população. Então, a análise SWOT mostra oportunidade para mim. A análise SWOT vai mostrar para mim ameaça também. Né? O que é ameaça? Ameaça pode ser um concorrente, né? Concorrente lá na região norte, que vai ser uma ameaça para mim, então eu tenho que me preparar para ele. Então a minha análise SWOT vai mostrar para mim o quê? As minhas forças, né? Quais são as forças que eu tenho? A minha força vai me ajudar a alcançar a oportunidade e evitar a ameaça, né? Que eu tenho de força, vai me ajudar aí, né? Na questão aí da minha força, vai me ajudar aí para alcançar a minha oportunidade. Vamos dizer que a minha força do meu ponto forte, do meu supermercado, a minha variedade de produtos, né? Tem uma variedade bastante interessante de produtos aí. Então, a minha variedade de produto é ponto forte. Esse ponto forte vai me ajudar a alcançar a oportunidade e evitar a ameaça, a bloquear a minha ameaça, né? Eu tenho que fazer análise interna também para buscar a minha fraqueza, que eu tenho de ponto fraco, né? Ponto fraco também, porque eu preciso melhorar. Se eu quero alcançar aquela oportunidade, eu tenho que melhorar meu ponto fraco. Qual que é o meu ponto fraco? A minha análise interna mostrou para mim que meu ponto fraco é atendimento. Meu atendimento não é muito bom, né? Falta treinamento, o pessoal não atende muito legal, não está legal. Então, isso é uma fraqueza que eu possuo. Então, a análise SWOT, ela mostra o que? Uma reflexão. Ela faz você olhar para fora, para encontrar oportunidade e ameaça, e faz você olhar para dentro, para você encontrar forças e fraquezas, tá? Esse esquema aqui mostra muito bem nessa questão aqui, tá? Pessoal, força e fraqueza, o que é? É análise interna, né? Olhar para dentro da organização, né? Análise interna. E esse é um ambiente controlável. Eu controlo, não é verdade? Eu controlo minha força, controlo minha fraqueza. Então, análise interna é um ambiente controlável, tá? Oportunidade e ameaça, Oportunidade e ameaça é análise externa, fora, no ambiente, fora da minha organização. Análise externa é um ambiente incontrolável. Incontrolável por quê, professor? Porque eu não controlo. Você controla a oportunidade? O que está acontecendo? Não controla. Você controla a ameaça? Você controla teu concorrente? Não controla teu concorrente. Né? Não controla seu concorrente. Então, o que é? Oportunidade e ameaça é um ambiente incontrolável. Isso é muito importante. Isso cai em concursos, cai em testes, né? Que análise externa é incontrolável e força e fraqueza, análise interna é controlável. Eu tenho poder, eu controlo minha força e minha fraqueza. Gravem bem isso aí, é muito importante, tá? Aqui também nesse esquema a gente consegue identificar o quê? Força e oportunidade ajuda, concorda comigo? Força e oportunidade ajuda. Minha força ajuda, minha oportunidade ajuda também. E o que atrapalha? O que atrapalha é o quê? A minha fraqueza e minha ameaça. Uma fraqueza atrapalha, uma ameaça também atrapalha. Então, o que atrapalha, fraqueza e ameaça aí, tá? Então, esse esquema mostra muito bem a análise SWOT, então é uma ferramenta bastante interessante para a gente poder trabalhar essas questões aí, né? Fazer uma reflexão, entender, né? Encontrar oportunidade, olhar para fora, olhar para as oportunidades, as ameaças, né? Olhar ponto forte, ponto fraco. E a partir daí, a partir disso, do que eu encontrei, oportunidade, ameaça, ponto forte, ponto fraco, eu começo a direcionar estratégias, né? Começo a direcionar objetivos, começo a direcionar para onde eu vou, qual caminho eu vou seguir. Eu vou lá abrir um mercado na região norte da minha cidade, é um caminho para ser seguido. Então, olha o que a análise SWOT me mostra um norte aí a ser alcançado, tá certo? Me mostra aí esse norte a ser alcançado. Então, a análise SWOT, ela ajuda muito no planejamento. Lembra lá do planejamento? A função planejamento, ela ajuda no planejamento. Né? Então, a análise SWOT, ela ajuda nesse sentido aí, para você ver o que você vai fazer. Traçar objetivos. A análise SWOT mostra essa questão aí, ajuda bastante a se planejar o que você vai fazer, se planejar para o futuro. Ok? Certo? Então, pessoal, tranquilo. Vamos aí para a parte 3 agora, ainda ferramenta de gestão. Vamos conhecer mais uma aí. São projetos, né? São projetos aí, mais uma ferramenta de gestão que nós temos à disposição do gestor. O que são projetos? Projetos aí são empreendimentos que fogem da rotina
das atividades funcionais, né? São também empreendimentos que se repetem, mas que a cada vez resultam em um produto ou esforço diferente aí dos anteriores, tá? Então, o projeto, ele vai te ajudar, então é um empreendimento, né? Você vai empreender alguma coisa, né? Então, nós temos aí o projeto, né? O próprio projeto é o empreendimento, né? Com relação aqui a essa citação, né? Projetos são empreendimentos, né? Então, para que a gente possa realizar o projeto, ele vai te ajudar a conseguir algo, né? Basicamente é isso. Um projeto te ajuda a conseguir alguma coisa, te ajuda a alcançar alguma coisa. Por que ele ajuda a alcançar alguma coisa? Porque quando eu coloco num projeto, né, as questões em um projeto, eu organizo minhas ideias, não é verdade? Fazer um projeto tal. Vou colocar num projeto, então eu vou organizar as minhas ideias. O que eu vou fazer primeiro, o que eu tenho que fazer agora, qual recurso que eu preciso, quais atividades que eu tenho que realizar, quem são as pessoas que vão me ajudar, né? Quanto tempo eu vou levar para fazer essa atividade, quanto tempo eu tenho para fazer essa atividade, quanto tempo eu tenho que entregar essa atividade, está tudo escrito no projeto. Então o projeto vai te ajudar, né, a conseguir alguma coisa. Para você construir uma casa, por exemplo, você pode precisar de um projeto de construção de uma casa, né? Você vai ter lá nesse projeto as questões voltadas ao trabalho, às pessoas, ao tempo de construção da casa, ao que você precisa fazer de atividade, aos materiais que têm que ser comprados, adquiridos, né? Então está tudo inscrito no projeto para a realização da sua casa lá, construir sua casa, né? Você quer lá abrir uma organização, né? Constituir lá uma organização, você pode ter um projeto para essa constituição. O meu projeto é esse. Então, esse projeto vai te ajudar a alcançar alguma coisa, mesma coisa, né? Tem atividades, as pessoas que vão ajudar nesse projeto, o tempo de execução do projeto, está tudo escrito lá para que você alcance seu objetivo de ter a sua empresa, tá? Ter lá a sua, né? Ter esse objetivo aí, né? Para você fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso é um projeto também, né? É um projeto que você tem para ser realizado. Então lá, né, se você completar lá, né, o TCC é um projeto, né? Um projeto lá para implantação de um novo modelo de recrutamento e seleção na empresa X. É um projeto que você vai desenvolver. Vamos implantar um novo processo lá de recrutamento e seleção para aquela, né, para que aquela organização possa utilizar. É um projeto que faz parte do TCC, por exemplo, tá certo? Então, tudo, as coisas, o que você deseja, o que você almeja, né? Seja lá um TCC, ou seja lá um bem material, seja lá uma empresa, né? Seja lá uma casa que você queira constituir, você pode usar o projeto para te ajudar nesse sentido, tá? Então, no projeto vai estar inscrito com essas questões aí, atividades, pessoas que vão trabalhar, resultados esperados, né? Recursos que você precisa, questões financeiras do projeto, cronograma, tem lá o cronograma, os prazos de cumprimento do projeto, lá está o cronograma. Até janeiro tem que entregar isso, até fevereiro entregar essas atividades, está tudo escrito no projeto, né? E todo mundo vai usar o projeto para realizar essas atividades. As pessoas que vão trabalhar no projeto vão ter esse projeto em mãos para poder realizar. Bom, qual que é a minha atividade agora? Eu tenho que fazer isso, vou precisar da ajuda dessa pessoa, preciso desses recursos, está tudo escritinho certinho lá. E cada um vai fazer a sua parte para que o projeto ande, para que o projeto caminhe. Aí chega ao final, a gente tenha finalizado o nosso projeto concluído, tá certo? Então o projeto é essas questões aí, certo? Vamos aí continuar então, ciclo de vida dos projetos então. Olha o ciclo de vida aí, tá bom? Pensar num projeto de produto, né? Esse exemplo mostra aqui. Então começa com a inspiração, você tem inspiração, por exemplo, né? Você tem inspiração, que produto que eu gostaria de constituir, né? Você pensa lá, isso é inspiração, quero um produto que faça isso. Aí tem a concepção, né? Você vai montar na sua mente aí, como é que você gostaria que fosse o modelo do produto, o desenho do produto, né? Você vai colocar na sua mente lá todas essas questões aí sobre a questão vai conceber o produto, né? Aí você vai criar o desenho, né? O projeto aí do produto, né? Você vai criar o desenho, o projeto do produto. Aí você vai desenvolver o produto, desenvolve ele, né? Monta ele. E aí entrega aí do produto final, né? Seria aí o ciclo de vida aí de um projeto para
constituição de um produto, para a criação de um produto, por exemplo. Vamos aqui na Câmara de Documentos, vamos aqui colocar, ciclo da vida de um projeto aqui, por exemplo, ó. Nós temos aqui, ó, na Câmara de Documentos, vou mostrar aqui para vocês agora, né? Não dá a Câmara de Documentos? Aqui, apareceu aqui, né? Inspiração, concepção, desenho ou projeto do produto, começa bem aqui, desenvolve então, né? E entrega aqui, né? O projeto desse produto aqui que nós temos aqui, né? O ciclo de vida, né? Desse projeto para chegar ao final e entregar esse produto, né? Esse seria um projeto aí de produto, né? Um projeto aí para a constituição de um produto. Então você tem um tempo, né? Até a entrega aí para entregar realmente o produto montado. Esse é o produto aqui. E o projeto vai ter o seu ciclo de vida. Começa na inspiração daquele produto até o final na entrega dele, tá certo? Tranquilo, então, continuando, nós temos aqui no slide, olha lá, né? A administração de um projeto. Né? Pontos importantes para administrar um projeto. O que é? Você esclarece necessidades, esclarecimento de necessidades, qual a necessidade que a gente que se tem nesse sentido, né? Tem uma determinada necessidade. Planeja o produto e meios, né? Você vai planejar, então, esse produto, né? Mobiliza recursos, o que você precisa de recurso para esse projeto? Financeiros, pessoas. Executa os planos, né? Faz a execução dos planos aí. Controle da execução, cumpriu, não cumpriu, né? Essa atividade, fez, não fez, né? Realiza esse controle da execução. Entrega do produto no final e aí encerra aí o projeto, tá? Então, pontos importantes na administração aí de um projeto para vocês, ok? Certo, então, o projeto, então, mais um ponto também que ajuda no planejamento, né, pessoal? Ter um projeto vai me ajudar no planejamento, né? No alcance dos meus objetivos. Tenho lá o projeto como ferramenta interessante aí na parte do planejamento, ok? Temos aí, então, agora a parte 4, ferramenta de gestão, olha lá, benchmarking e APO. Nós temos aí duas ferramentas, vamos trabalhar nessa parte 4, temos aí duas ferramentas aí para vocês, tá? Benchmark e APO aí para vocês, ok? O que seria benchmarking, então? Benchmarking, pessoal, é a técnica, né, por meio da qual a organização compara o seu desempenho com o de outra organização. Por meio do benchmarking, uma organização procura imitar, né? Acho que a palavra-chave aqui, né, é a questão de imitar outras organizações, concorrentes ou não, do mesmo ramo de negócio ou de outros, que façam algo de maneira particularmente bem feita. Então, o que o benchmarking propõe? O benchmarking propõe você estar sempre olhando para o que está acontecendo, né? Aprenda com o seu concorrente, olhe para outras organizações, verifique boas práticas, olhe o que está acontecendo de produtos inovadores de outras organizações, né? E tente você trabalhar com isso, né? Você tentar, né, se uma organização lança lá um produto, por que você também não pode lançar um produto, né, para você acompanhar, né, nos mesmos moldes da outra organização, para você acompanhar o desempenho da outra organização, né? Você também pode lançar um produto com aqueles moldes também. Então, o benchmark é justamente isso, você monitorar, acompanhar o que está acontecendo e as boas práticas, os bons produtos, você traz para a sua organização e também realiza aquelas boas práticas, realiza aqueles produtos que têm sucesso, por exemplo, também. Então, nós temos até um exemplo aí, né? Podemos citar aí, por exemplo, aí, né? Os carros flex, os carros flex aqui no Brasil, que funciona tanto com gasolina quanto com álcool, né? O carro flex, se não me engano, ele foi lançado lá pela Volkswagen. A Volkswagen que lançou o carro flex. O que aconteceu logo após todas as outras montadoras de veículos também lançaram carro flex. Também colocaram o carro flex no mercado. Houve o que? Podemos dizer de certa forma aí que houve um benchmarking dessas outras montadoras com relação à Volkswagen. Pegaram lá o produto da Volkswagen e verificaram como é que é esse produto de sucesso. Como é que funciona isso aqui? Como é que é o motor flex? Vamos ver aqui então. Fizeram um benchmarking, né, para poder também lançar esses produtos. Então, benchmarking, olhar para as boas práticas e colocar na sua organização. E não é só produtos, né? Mas você também processos. Um bom processo que está acontecendo em uma outra organização, traz para a sua. Pratica aquilo também, faça aquilo também. Porque isso pode trazer
resultados positivos, assim como traz para a outra organização, tá certo? E nós temos aqui a APO também, a administração por objetivos, né? APO, mais uma ferramenta. A administração por objetivos, o que é? É um estilo de administração que enfatiza o estabelecimento conjunto de objetivos tangíveis, verificáveis e mensuráveis, né? Conjunto em relação ao quê? Né? Estabelecimento conjunto de objetivos. Conjunto por quê? Porque todos os níveis de uma organização terão objetivos, né? Basicamente é isso. É objetivo para todo mundo. E a administração, ela vai se dar, né, a gestão do dia a dia, né, da organização, ela vai se dar com base nesses objetivos. Objetivos para o nível estratégico, objetivos para o nível tático e objetivos para o nível lá operacional. Né? Ligados ao quê? Ligados à missão da organização. Né? O que é a missão da organização? É a razão de ser dela. Né? Vocês podem pesquisar aí o que é a missão. Missão é a razão de existência, a carteira de identidade de uma organização. Para o que ela existe. Né? Tem várias declarações de missão aí, então vocês podem pesquisar aí. Né? Declaração de missão da Gerdau. Declaração de missão, né, da Natura. Tem lá a missão, né, que tem lá a missão. Então pesquisem, verifiquem essas declarações de missão. Tá, voltando aqui na câmera de documentos, o que a gente tem? Como eu falei para vocês lá, ó, né? Então nós temos aqui, ó, nós temos aqui o esquema aqui montado para vocês. Aqui, né? Olha aqui, então objetivos, administração por objetivos. Nós temos aqui, ó, a missão da organização, a missão que eu falei para vocês. Tem a missão, né, a razão de ser dela. Objetivos organizacionais, objetivos do presidente no nível aqui estratégico. Né? Objetivos das divisões, dos diretores, dos departamentos, dos gerentes, objetivos táticos, certo? Linkados com a missão, né? Lembrando que sempre está ligado aqui à missão. E aqui nós temos, fechando aqui, os objetivos das seções, objetivos dos supervisores, no nível operacional, né? Objetivos operacionais. Então, todos os níveis têm seus objetivos. E a administração do dia a dia será com relação, né, ao cumprimento desses objetivos. Né? Então, a administração ela se dá com base no que foi estipulado como objetivo. Se dá com base na perseguição desses objetivos. O nível estratégico vai seguir, né, alcançar os objetivos, nível tático vai alcançar os objetivos, nível operacional vai buscar alcançar os objetivos. Então, a administração do dia a dia, ela está o quê? Em busca daqueles objetivos. Né? Essa é a administração por objetivos. Esses objetivos estão linkados, estão ligados um com o outro. Né? Objetivo estratégico, para atingir o estratégico, eu preciso do objetivo tático. Né? O objetivo aí das áreas, para da produção, marketing. E para atingir os objetivos da área do nível tático, eu preciso dos objetivos do operacional. Né? O operacional também tem seus objetivos que vão também conseguir alcançar e vai servir de base para os objetivos dos outros níveis aí. Né? Uma servindo de suporte. O alcance de um objetivo no operacional serve de base para o alcance do objetivo no tático. E o objetivo no tático vai servir de base, suporte, para que a gente alcance objetivos no nível aí estratégico, certo? Então, a administração por objetivos é mais essa ferramenta aí, ok? Vamos para o final, então, vamos caminhando para o final, então, resolução da situação problema. Nós temos aí, então, o que a gente tem aí? Como é que a gente vai usar, então, né? Controle aí, né? Controle, análise SWOT. Vamos voltar aqui rapidinho, então, qual que era a nossa problemática? Calçadista, né? Fabricante de calçados, poucas inovações, essa era a nossa situação problema. Então, gente, o que a gente pode usar então, né, na situação problema? Recomendações. O controle é importante, né? Porque a gente usar o controle vai me fazer perceber a situação que eu me encontro. Né? O controle vai me mostrar, por exemplo, que as minhas vendas estão caindo, que eu estou lançando pouca inovação, né? O controle me mostra o quê? Perceber essa situação, tá? Análise SWOT, o que eu posso usar análise SWOT? Análise SWOT eu posso usar para direcionar o futuro. Né? Se o concorrente está lá lançando inovações, o que é isso? Uma ameaça. A SWOT mostra isso para mim. Oportunidade, o que é? As pessoas comprando calçados cada vez mais, uma oportunidade. Meu ponto fraco, o que é? Lanço poucas inovações. Né? E meu ponto forte pode ser o quê? Talvez a minha qualidade do produto, alguma coisa nesse sentido. O análise SWOT vai me fazer ter essa reflexão, para eu poder direcionar o futuro da minha organização aí, dessa organização aí de calçados aí, tá?
O benchmarking, o que a gente pode usar? A gente pode usar o quê? Trazer boas práticas para essa organização, né? Aí, trazer boas práticas, aprender com o concorrente. Se o concorrente está lançando inovações, deixa eu aprender com ele, o que ele está fazendo de interessante? Traz isso para dentro, né? Para você poder trabalhar e você também lançar inovações. Então, eu posso usar o benchmarking aí, ok? O APO também posso usar, administração por objetivos, eu já traço objetivos, né? Quero objetivo para estratégico, objetivo para o tático, objetivo para o operacional, né? Para que você possa alcançar aí as melhores práticas, né? Alcançar um resultado satisfatório lá na frente. Né? Então, a sua administração vai se dar daí por esses objetivos aí que você almeja, que você precisa alcançar, tá certo? Então, você estipula objetivos, né? A partir do que você identificou lá na análise SWOT, comece a estipular objetivos para o futuro. O que você quer para o objetivo, né? Seja lá estratégico, tático, operacional aí, tá certo? E projeto também, você pode lançar projetos, né? E na sua organização para criar novos produtos. Né? Vamos criar um projeto aí, né? Para que a gente possa inovar mais, para que a gente possa ter mais inovações. Cria um projeto, traz as pessoas para trabalhar no projeto e aí você tem como resultado do projeto mais produtos inovadores. Tá bom? Resolvido então a situação, problema, vamos aí para o final, encerramento, olha aí, chegando ao final, o que a gente tem aqui? Assuntos tratados, falamos o que, pessoal? Controle, que é a última função aí do administrador, controle e análise SWOT, trabalhamos a análise SWOT, oportunidade, ameaça, ponto forte, ponto fraco, trabalhamos os projetos, que vai te ajudar a alcançar alguma coisa, benchmarking, que é você olhar para os lados, observar o que está acontecendo, e trazer boas práticas para a sua organização. E APO, administração por objetivos. Você trabalhar a sua administração do seu dia a dia, realizar o que você faz aí com base nos objetivos que você propõe que sejam realizados. E o objetivo ele está ligado lá à missão da minha organização, tá certo? Então, ok, tá certo? Então, os assuntos trabalhados na nossa teleaula de hoje, tá? E a dica final que a gente deixa aí, faça um benchmarking. Faça um benchmarking aí. Como que eu vou fazer um benchmarking, professor? Para que eu vou fazer um benchmarking? É o seguinte, pessoal. Tem pessoas bem-sucedidas aí no mundo, não é verdade? Pessoas que conseguiram sucesso. Pessoas que tiveram sucesso na vida, não é verdade? E você também não quer ter sucesso? Você quer ter sucesso também. Você quer ser reconhecido. Você quer, né, ter ali um bom reconhecimento. Você quer ser bem-sucedido. Seja ele financeiramente, ou seja ele em outro aspecto pessoal aí da sua vida, você quer ser bem-sucedido, né? Então, faça um benchmarking. Como, professor? Seguinte, olhe para as pessoas que têm sucesso, né? E não precisa ser só gente famosa, não. Olhe ali para as pessoas que estão no seu bairro, por exemplo, alguém que teve sucesso, alguém que está lá numa casa bonita, que está lá com que está lá com um emprego muito bom, que está lá, né, com uma família bem constituída. E tem ali, vamos pensar aí, a gente sempre pensa aí na questão, né? Em vez de ter aquela inveja da pessoa, mas tem uma inveja positiva. Como é que seria inveja positiva, professor? Né? Inveja no sentido de tentar entender como é que ele chegou lá. Né? A minha inveja é positiva. Nossa, ele chegou lá. Eu quero saber como é que ele chegou lá. Né? É uma inveja positiva. Eu admiro. Né? A inveja positiva é aquela admiração. Puxa vida, que legal, olha onde ele chegou. Né? Ele chegou naquele posto, naquele nível. Quero chegar lá também. E aí verifica o que ele fez. Né? O que ele fez para chegar lá. Né? Ele fez cursos, ele estudou muito, ele fez lá, né? Trabalhou em diversos locais. Né? E o que ele fez? Fez investimento. Então tente trazer essas boas práticas dessas pessoas aí bem-sucedidas para a sua vida. Isso seria aí a dica, aí, fazer o benchmarking aí, né? Para que vocês possam avançar cada vez mais, crescer cada vez mais e ter cada vez mais sucesso, tá bom? Essa é a dica que eu deixo para vocês no final da nossa aula de hoje aí, tá? Toda aula tem uma dica, né? A gente deixa a dica para o final aí, porque acredito que a gente tem, nós como professores, temos aí o papel não só de ensinar, não só de transmitir conhecimento, mas de formá-los também, formá-los como cidadãos, né? Formá-los como pessoa também. Nós podemos contribuir com isso também, né? Nesse sentido da formação aí de outros aspectos aí da sua vida também. Então, o que eu puder contribuir aí, né? Às vezes a gente precisa de uma dica,
E a gente está passando por um momento difícil às vezes, e uma dica que a gente dá aqui pode ajudar vocês, né? Ah, que legal, vou resolver o meu problema então, tá? Então, dada a dica aí para vocês, todas as aulas tem uma dica aí no final, tá bom? Obrigado, até mais, encerramos a aula, até a próxima, vamos lá, tchau.